No microfone sem fio, não tem mais microfone sem fio, então deve ter caído, mas volta de novo. Não sei quem está nos ouvindo, mas é tudo adaptação. Aproveitamos, nossos irmãos chegaram aí também. Ok, vamos sentar, já estamos no ar, hein? Já estamos no ar. Ah, meu Deus. Ó, já estamos no ar, no ar. Mas olha, gente, como eu estava falando, assistam a semana inteira o Café Espiritual e no sábado vai ser em vídeo. E simultaneamente eu vou botar a mesma palavra que eu falar no vídeo, vai estar por escrito para você acessar. E quem quiser a palavra, eu posso mandar depois. Eu acho que dá, vai estar no blog só talvez segunda-feira, né, no blog. Não, eu vou fazer no sábado. Aí tem domingo, segunda. No domingo já está. Se as pessoas que não tiverem acesso e quiserem que eu mande por e-mail, é uma outra opção. É uma palavra, Deus foi me dando, foi ditado, não foi nada da minha cabeça. Eu preparei a mensagem de José, tá? Mas a palavra profética não tem nada a ver comigo. Deus deu, eu fui escrevendo. Eu só preparei, porque a Bíblia diz que toda profecia tem que ser provada, né? Tem que ser testificada na palavra. Então, essa é a razão da gente fazer isso. Então, assista, leia amanhã, numa hora que for. Eu faço um resumo da história de José. É muito importante. Você vai dizer, não, eu já conhecia. Para avivar a sua memória, eu faço na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todo mundo entendeu então, né? Então, eu disse, quem quiser receber por e-mail, para guardar, para ler novamente, porque também no Facebook só lê naquele dia e depois não dá, né? Tem que ir no blog. Mas se você não quer ir no blog, manda um e-mail para mim, juliolimanogheira@gmail.com, tá? E eu posso mandar para você. E o blog, para acessar, é fácil também. É missãodoffarol.blogspot.com.br, ok? Bom, então é isso aí. Estamos de... Cadê o aluno novo? Eu ia pedir para ele orar, já saiu, né? Foi pegar a Bíblia. Foram pegar a Bíblia no carro. Então vamos começar, vamos dar continuidade. Nós já estamos na segunda fase da nossa aula. Temos falado aqui sobre dons, sobre recompensa e tal. Então, isso. Ótimo, já temos lugar. Marcos, quer orar pra gente? Para começar a aula? Hein? O aluno novo já chega aqui, já, né? Novo não, é a nosso aluno, a Barra perdeu 2 alunos. Ele é Zana que vem, quer orar aqui? Tem uma... Aliás, deixa esse micro... Ótimo, peraí, eu recebi uma reclamação, tem uma irmã que ela é muito interessada, ela quer saber tudo que está aqui. Deixa ligado esse microfone, que na hora que a Karine, as pessoas deram as suas opiniões, elas querem ouvir. Então deixa o outro microfone. Né, Karine, ela fala baixinha. Vem cá, Marcos, dá para ele orar aí. Não dá? Então não dá, nós só temos uma saída. Vamos comprar um suíte. Da próxima vez vai ter... Vem cá, meu amigo. Amém, vamos orar. Aleluia. Oh, Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Pai. Obrigado, Pai. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. É verdade. Estamos Jesus. aqui congregando, ó Deus, aprendendo de Ti, Senhor. É verdade. Muito obrigado, ó Deus, por essas vidas que estão aqui, Amém. Senhor. Abençoa tremendamente. Querendo crescer, conhecer a Tua vontade, ó Deus, entender mais a palavra, Senhor. É verdade, Jesus. Usa cada dia, Senhor. Usa muito mais o pastor Júlio, Pai, para trazer o que é bom para as nossas vidas. É verdade, só que vem do Obrigado, céu, Senhor, por cada família representada. Obrigado, aqui. meu Pai, é verdade. Tenhamos momentos aqui de paz, de bênção, de crescimento, comunhão, para a honra alegria, e glória do Senhor. No teu nome. E que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, querido. Vamos lá. Eu não vou fazer resumo, né? E nós estamos falando. Aliás, essa é a terceira
terceira aula, intitulada O Milênio e o Dano da Segunda Morte. Essa é uma expressão bíblica. Quem não for para o milênio vai para o dano da segunda morte. Eu vou explicar devagar, né? Apocalipse o quê? 2:10. Fala lá, é verdade. Nós já lemos o texto, está na primeira aula, na segunda. E eu terminei na aula passada usando Mateus 16, 27 e 28. Pelo que eu anotei aqui agora, né? Porque a pergunta que eu fiz, eu falei que o dom, a salvação, a vida eterna é um dom de Deus. Não fizemos nada para conquistar, todo mundo já sabe de cor e salteado isso. Mas a recompensa, uma vez que eu já tenho a salvação e eu já creio em Jesus, eu tenho que seguir a Jesus. Uma coisa que nem todo mundo segue a Jesus como deveria ser. É ou não é verdade? Tem muito crente relapso aí. Então, nós já temos falado sobre o tribunal de Cristo, que nós vamos prestar contas de quê? Das nossas obras. O tribunal de Cristo vai ser o primeiro tribunal que vai funcionar assim que Jesus voltar. Será nas nuvens, né? E nesse tribunal, as nossas obras serão julgadas, não a nossa salvação. Ninguém se preocupe, os seus pecados, eu morri na véspera, eu estava pecando. Não, tudo isso já foi resolvido. A cruz de Cristo já resolveu. Ok? Então, as nossas obras. Eu falei, né, fiz aquelas equações, dom, salvação. Se você não ouviu, então eu aconselho que você vá no YouTube e você vê lá a segunda parte, né? Que é o milênio e o dano da segunda morte. Mensagem 3 é de hoje. Por outro lado, nós vamos gravar isso também, para depois botar no blog, tá? Vai estar tudo no blog e no Facebook, mas tem que demorar um pouquinho, porque eu preciso arranjar tempo um pouquinho para a gente poder gravar e fazer. Não é fácil, mas graças a Deus. A pergunta foi, quando é que nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão? E nesse texto, foi o último texto que eu li, né? Que Mateus diz assim, Mateus 16, 27 e 28. O som tá bom, né? Por enquanto não caiu não. Porque o Filho do Homem, que é o Jesus, né? Há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então... Qual é a palavra que está aí? Retribuirá ou recompensará. Jesus já vem trazendo recompensa a cada um dos cristãos, obviamente, conforme o quê? As suas obras. Hoje eu vou te dizer que obras são essas, tá? Hoje, daqui para frente. Em verdade, vos digo, ele continua dizendo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu me lembro que eu falei, resumindo esse versículo, duas coisas fundamentais estão aqui nesse versículo. Primeiro, que o homem, o cristão, vai ser recompensado pelas suas obras. Segundo, estas obras só serão conhecidas quando Jesus vier. Hoje você não vai saber qual é a sua recompensa. Quando ele vier com os anjos e estabelecer o reino aqui na terra, você vai saber a sua recompensa. Ou seja, ela estará no futuro. Eu li Apocalipse 11, agora eu fiquei em dúvida. Não, né? Então vamos lá. Aula de hoje. Não, Apocalipse 11. Todo mundo sabe onde é o livro do Apocalipse? Não, né? Ô, filhinha, tudo bem? Cadê o bombeiro? Ficou em casa. Dá um abraço nele. Deixa ele, ó. Apocalipse 11, de 15 a 18. Fábio, você merece. Eu botei lá no Facebook. Tua mulher, né? Você merece lá no Maracanã. Agora tá filmando o Maracanã também, é? Filme ontem, beleza.
Nossa, Bino. Beleza. Deus está bem. Já mudou, agora é Fluminense. Ah, beleza. Fez Fluminense ontem. Glória a Deus. Deus vai fazer muito mais na tua vida, agora, em termos de trabalho. Agora ele vai falar com time grande. Olha só. Isso aqui mostra que a recompensa está no futuro. Ok? O sétimo anjo tocou a trombeta, versículo 15. E houve no céu grandes vozes dizendo... Está falando alto aí, ó. É minha mulher, só podia ser ela. Ela fala alto, mas não ouve o que eu falo. Ela é surda de um lado. Tá vendo? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Olha a visão que João teve. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, cada ancião no seu trono, os 24, eu já comentei em outras aulas, né? 12, falei 12, falei, então não vou entrar muito em detalhe. Prostraram-se com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Olha só agora, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, olha, isso aqui agora. Olha só que interessante. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. E agora, grifa aí a Bíblia. Esse texto eu usei por causa disso. Para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e também para destruíres os que destroem a terra. Então veja, o tempo do reino será o tempo da recompensa, e a recompensa é a obtenção da coroa. Coroa é símbolo de soberania, poder, de reinar, de trono, né? Ou seja, nós teremos uma posição de autoridade durante 1000 anos reinando com Jesus aqui na terra, como já temos falado. Ok. Agora, então eu já dei isso aqui, eu posso tirar. Eu vou falar agora um pouco sobre o trono de julgamento. Não precisa anotar não. Como é que Deus vai dar a recompensa? Segundo as obras. Mas, veja bem, segundo as nossas obras, a nossa recompensa será o seguinte: se nós vamos reinar ou não. Porque existe uma doutrina evangélica, aliás, a grande maioria do povo evangélico até crê que vai ter como é que se diz? O milênio, que Jesus vem reinar. Muitos creem, embora quase ninguém fale muito sobre isso. Mas, segundo eles, o que não é verdade... Deixa eu pegar isso aqui. Agora eu posso, que eu estou sem. Estamos aqui, ó. Ah, tá pensando o quê, rapaz? Conosco ninguém podemos aqui, ó. Então, isso aí. Miguelito. Então, veja só. Eles creem que todo mundo, todo cristão, mesmo desleixado, o que viveu de qualquer maneira, sendo salvo, vai reinar no milênio. Só que no milênio, essa parte que eles falam não está na Bíblia. Eles vão ocupar uma posição inferior no milênio. E os outros vão numa posição superior. Não é verdade. Porque por desconhecer o fato do dano da segunda morte e tudo mais, vocês vão ver... Veja, na cabeça, você acha o seguinte: um cristão que morreu, que foi mártir, que alcançou, pagou um preço tremendo, abriu mão do mundo, vai reinar da mesma maneira que o outro. E outra coisa, no reino só vão ter duas posições: Jesus como rei
e todo mundo na mesma posição. Não existe hierarquia. Entende? Não, pelo contrário, eu vou mostrar isso aos poucos, só para mostrar, na verdade, que nós vamos receber o galardão e se formos aprovados nesse tribunal, ok? Quem não foi aprovado, que não vai para o reino, vai sofrer a severa punição, castigo ligado a fogo, que nós já gastamos nas 5, lembra no livro de Hebreus? 5 advertências, tudo fala ali. Tá? Eu ainda não cheguei no dano da segunda morte, porque a gente... Estou caminhando para lá. Fogo aonde? O que vai sofrer? O que vai acontecer? Então, vamos devagar para que ninguém se assuste. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, comprova isso. Porque veja só, 2 Coríntios 5, 10, fala, ó, porque no tribunal de Cristo, que é somente para cristãos, você vai receber um mal. As pessoas dizem, não pode. Não pode. Não é isso que Paulo fala exatamente o contrário. Se é um tribunal, você vai receber um galardão, e se não recebe o galardão, vai receber uma punição. Mas na cabeça das pessoas disse, como? Não é uma condenação. Não, condenação não. Aquele que está em Cristo Jesus hoje já não tem mais condenação. Não se perde a salvação, nunca. Pelo fato de não perder a salvação, não significa que você não vai ser punido temporariamente. Entendeu? É isso que é o ponto fundamental, e eu vou gastar muito tempo para falar, usando muitos textos, para que ninguém creia de maneira errada, ok? Vamos ver o que Paulo diz aqui. Por que importa, versículo 5, 2 Coríntios 5:10. Por que importa que todos nós, contextos cristãos, que ele está escrevendo para a igreja de Corinto, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o quê? O bem ou o mal. O bem é o galardão e o mal é a punição, que tiver feito por intermédio do corpo. Ou seja, dependendo do que você praticou na era da igreja, desde que você se converteu e confessou Jesus, até o dia que você morreu, dependendo do que você praticou, você vai receber uma coisa ou a outra, tá? Agora, eu vou mostrar um texto que nós vamos dissecar um pouco mais. Eu vou anotar aqui, eu quero que todo mundo abra em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios, dá para ver aí? 3. Eu não sei se há 3, 4 meses atrás eu já comentei alguma coisa sobre esse texto, embora tenha feito por alto, mas eu estou numa sequência. 1 Coríntios 3, eu vou usar só o versículo 6 até o versículo 8. Ok? Todo mundo achou já? Vamos ver aqui então. Segundo o bem ou segundo o mal. Paulo diz assim, eu plantei, né? Apolo regou. Apolo era um grande judeu conhecedor do Velho Testamento, ele sabia tudo, tá? Paulo também era judeu, mas era romano ao mesmo tempo, e ele pregou a revelação. E o Apolo, ele ficava muito dentro do Velho Testamento, ele não conhecia a revelação completa. Então, Paulo havia plantado e Apolo veio e regou. Trouxe muita ajuda também para a igreja. Mas, olha só, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, agora olha só. O que planta e o que rega são um. E cada um receberá o quê? O seu galardão, segundo o seu trabalho.
Qual é o trabalho? Hein? Boa o quê? Não é isso que Paulo diz? Está falando dele, está falando de Apolo, está falando da gente. Cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, vai receber uma recompensa. Qual é o nosso trabalho? Qual o trabalho? Boas obras é uma palavra vaga, não é? Então vamos ver, hein? Ir de pregar o evangelho é o trabalho? Vamos fazer uma coisa. Tudo isso tudo vai contar, ok? Mas ele está falando especificamente de um trabalho aqui, e a gente sempre, para responder, vamos continuar a ler o texto, não é isso? Porque ele vai ter que falar no texto. Hein? Estimular os irmãos a ter comunhão. Tudo isso tem nas parábolas, vai fazer parte para contar. Mas, ó, ele está falando... fala. Esse trabalho aqui que Paulo estava dizendo, no meu entendimento aqui, que ele plantava, no caso, ele lançava um fundamento que era... Não, é isso que ele vai falar. Ele lançou o fundamento. Ele lançou um fundamento. Mas só Paulo. E o resto? E você? E eu? Paulo deve ter propagado esse fundamento. Vamos ler o texto? Fica mais fácil porque no próprio texto já responde. Embora, como eu disse, tudo que vocês falaram vai contar muito para o reino. Principalmente se tratando, que o irmão falou, é uma verdade. Quando você cuida do irmão e tal, isso tudo, Deus está... Olha, isso vai contar ponto pra caramba. Mas tem uma coisa antes. Porque você pode ajudar o irmão, mas se não tiver dentro do contexto, se você ajudar a entregar a sua própria vida, lá diz, né, Coríntios 13, se não tiver amor, não vai adiantar e tal, você pode fazer isso, aquilo. Então, nós temos que entender o contexto todo. Então, vamos lá. No versículo 10, ele diz, o que você falou, segundo a graça de Deus, que está continuando, tá? Hein? Oi? Segundo a graça de Deus, já é a Karine novamente, deixa, eu ignoro ela. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo está falando, eu lancei o quê? O fundamento. Quem é o fundamento que Paulo lançou? Jesus. Jesus é o fundamento. Olha só, ele fala como prudente construtor. É uma linguagem construtor. Ou seja, ele está falando o assunto aqui de quê? Construção, edificação. O trabalho, então, é o quê? Construção e edificação. Ele está usando uma ideia que todo mundo, desde aquela época, tinha construção. E ele disse, o fundamento, para ter uma construção, tem que ter um fundamento. Então, ele faz essa comparação. Olha, tudo isso tem que estar amarrado ao versículo anterior. Qual é? Cada um será recompensado, guarda isso. Você tem que ficar de acordo com o seu trabalho, não é isso? Ele plantou, botou o fundamento, o outro veio e regou e tal, e imediatamente ele diz, e cada um receberá o seu galardão em função disso. Qual é o trabalho? Então o trabalho, vamos continuar, o trabalho está ligado ao quê? A construção, né? De quê? Vamos lá. Eu, disse Paulo, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro, quem é o outro? Não, eu, Paulo, lancei o fundamento como construtor. E outro, vamos ler. Edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Não só Apolo, o outro aí somos nós. O fundamento é Jesus. Ou seja, a palavra importante aqui, em tudo isso, posso apagar? Trabalho? Não, ainda dá para escrever aqui. Ele disse, olha, veja como cada um que essa é a palavra mais importante. Edificar. Caramba. Se você edificar de maneira errada, o seu trabalho vai ficar o quê?
seu trabalho vai ficar ruim. Então ele disse, veja como cada um edifica. Se for, a casa cai. Se o trabalho for edificado de maneira ruim, o que vai acontecer? Você, no tribunal de Cristo, você vai receber uma recompensa boa ou ruim? Alguma das duas coisas você tem que receber. Então, olha só. E o outro, ou seja, nós vamos edificar. Porém, cada um veja como cada um edifica. Qual é a maneira certa de edificar? Espera aí, vamos continuar a ler o texto. Eu faço. Não, o fundamento é Jesus. Espera aí. Mas quando eu faço a pergunta, eu só estou lendo até o versículo 10. Eu queria que você falasse assim, pastor, é muito fácil. Continue a ler. Continua a ler. Ué. Vamos lá, versículo 11 ao versículo 15. É a maneira certa a maneira certa de você edificar vai determinar o quê? O material que você usar, certo? Se você edificar uma casa com material errado, o que vai acontecer? Ela cai. Se você botar uma casa de algodão com palha, feno, madeira, ela... exatamente, o lobo mau, que é muito... Né? É verdade. Mas se você... Olha só. Quem? Quem? É porque morreu tarde. Desculpa os parentes, mas tudo bem. Olha, se você edificar com material errado, o seu galardão vai ser punição. Esse é o contexto, gente. Ele não falou cada um receberá o seu galardão de acordo com o seu trabalho? Então continua. Ele está falando de galardão de obra de edificação. Ok? Você tem que usar o material certo. Tá? Então vamos lá. Porque ninguém, versículo 11 a 15, pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém, ou seja, você e eu, edifica sobre o fundamento é ouro, dá para ver ainda aqui? Isso são materiais para edificar. Ouro, prata e pedras, ouro, prata, pedras preciosas. Se você edifica a sua vida espiritual em cima de ouro, prata e pedras preciosas, duvido que caia. Mas ele diz aqui, se alguém edifica... primeiro, peraí, ele continua dizendo, se você está edificando com esse material, ele diz, manifesta, se tornará a obra de cada um, ok? Porque também você pode colocar madeira, feno e palha. Eu não vou anotar aqui. Olha só, veja só. O que significa na Bíblia, a gente já aprendeu isso aqui. O que significa na Bíblia ouro? Toda vez, hein? A natureza de Deus, já estudamos isso. Ou seja, o meu trabalho, a vida aqui espiritual que eu tenho que edificar é em cima da natureza de Deus. A própria essência de Deus. O que ele é. Prata é um outro material que eu tenho que misturar. Que é o quê? É a redenção de Jesus. Porque isso vem desde o Velho Testamento. Prata na Bíblia fala sobre a redenção de Jesus. Porque no tabernáculo as bases eram de prata e tal. Então, eu tenho que viver uma vida de uma pessoa redimida. Sem culpa, certo? Eu fui justificado pela fé?
Estou salvo para sempre. Mas ser justificado é viver sem culpa. Tem muito cristão que vive com culpa? Tem, não tem? Então, eu tenho que viver debaixo da natureza de Deus, da essência de Deus, vivendo sem culpa. Eu não estou dizendo que você não vai errar, você vai, mas se errou, não fica ignorando, passando por cima. Viva em arrependimento, viva querendo fazer as coisas de maneira certa, certo? Ah, não, isso aí Deus perdoa tudo. Não bagunça não, porque no tribunal de Cristo, se o material que você edificou a sua vida espiritual não foi adequado, você vai receber o bem ou o mal. Muito bem, depois ele diz sobre as pedras preciosas. São várias pedras preciosas, não é isso? Que é o símbolo de quê? São os dons espirituais. Eu mais adiante vou falar, né, que as pedras preciosas na Bíblia é o mover do Espírito Santo. Ou seja, resumindo, dentro desse contexto que Paulo está falando, para que eu possa receber o meu galardão, que é o meu trabalho, eu tenho que edificar a minha vida em cima de quê? Resume isso aqui: ouro, prata e pedras preciosas. Hein? Alguém falou? Em cima da vida de Deus na minha vida. Olha só, preste atenção. Ou seja, só para você ver, o trabalho é de edificar, não é isso? Se eu tenho só a salvação é um tijolo. Tijolo não está ruim, está meio quadrado. Tijolo não é quadrado, né? Peraí. É triângulo, né? Retângulo. Ah, é o retângulo? É, eu sei. A professora quer me ensinar aí. Puxa vida. Olha aqui, ó. Não é assim? Deixa eu ver se ficou bonitinho. Não é assim? Não é um tijolo? Faz mal, é diferente. Vem aqui desenhar. Vem. Eu sou. É? É o tijolo da Transcarioca, só se foi Madureira. Pois é, tá fora do prumo. Mas aqui imagina que tá perfeito. Não, isso aqui é... Quando você faz uma construção, você vai botando tijolo, não é isso? Até se tornar um prédio. O tijolo, a construção que Paulo está falando é de... Peraí, eu tenho outra caneta aqui para não gastar muito. É de quê? De vida. A vida de Deus, não é isso? A vida de Deus. Eu tenho que expressar na minha vida a vida de Deus, na minha alma. Eu tenho que ter as reações de Deus. Então, para eu receber o meu galardão, eu preciso edificar a minha vida expressando a vida de Deus. Isso aí, exatamente. Entendeu? Uau! Vai lá. É. Ó, pera aí, vamos continuar. Gostei. É isso aí. Técnica de quê? Deu uma dentro, né? Já ganhou, Paulo. Sobre essa... mas isso tem a ver. Isso tem a ver quando Jesus falou para Pedro. Sobre a pedra edificarei. Fala. Sou o tijolinho daquele ali, é expressar a vida de Deus e todas então essas obras que nós deveríamos fazer então. Eu já falei do descanso sagrado. Eu não vou fazer ponte agora, porque senão vai voltar lá atrás. Mas tá. O rapaz aqui é bem profundo, hein? Mas não vou... No dia que eu recebi a salvação, o que é a salvação? Uma semente de quê? Da vida de Deus. A salvação não é um negócio que me perdoa o pecado. Não. Porque eu recebi a vida de Deus, os meus pecados foram perdoados, certo? A velha vida ficou para trás do meu espírito. Ou seja, eu recebi um pouco de vida. Exatamente. Agora, hoje eu recebi mais um tijolo de vida. Amanhã mais um de vida. Eu tenho que continuar desenvolvendo a minha salvação.
Se você parar a sua edificação em cima de ouro, da expressar a vida de Deus, da prata, qual é outro tijolo de prata? Qual é o tijolo das pedras preciosas? Hein? Hein? De vida o quê? De glória em glória. Espera aí, meu Deus, está caindo aqui. Tá não. O pé não está muito feio. Espera aí, não. Não, é só apertar, já apertei, não vai cair não. Vocês não entendem de construção. Quem montou isso aqui, ó, eu não vou dizer quem foi não. As pedras preciosas. Imagina que você está fazendo uma casa de ouro, tijolos de ouro, de prata e de pedras preciosas. Nunca vai cair. A pessoa que edifica a sua vida nisso, quando chegar no tribunal de Cristo, entra no gozo do Senhor, certo? É a ideia que é. Agora, olha só. Ela respondeu a primeira parte. Por exemplo, as pedras preciosas, aplica isso hoje. Para eu chegar no galardão de Cristo, eu tenho que dirigir a minha vida como? Com revelação. Cada dia uma semente. Sei, mas as pedras preciosas, no caso aqui, o ouro, expressar a vida. Hein? Eu tenho que viver diariamente no mover do dom do Espírito Santo. Eu não posso dirigir a minha vida pela lógica, pela razão, o que é madeira, feno e palha? São obras da carne. São pensamentos, não é que necessariamente sejam ruins. Madeira, feno e palha, se você for construir uma casa assim, meu Deus do céu, construir em cima de coisas humanas, em cima de rituais, coisas perecíveis. Até mesmo pensamentos filosofia, pensamentos humanos, que você mistura. É muito bonito e até verdade, mas para crescer, Paulo diz que na vida de Deus é a condição, o seu trabalho tem que ser em cima da vida de Deus, expressando na sua alma, deixando mover do Espírito Santo, andando na prata, no arrependimento, viver uma vida sem culpa. Se tu pisou na bola hoje, não ignora, Jesus, tu já sabe e vai embora. Não! Se confronta. Se você fez alguma coisa... Prata, Jesus nos redimiu, não comprou pelo sangue dele? Paulo fala, quando eu recebi a salvação, foi através de Jesus Cristo. Ele é o símbolo da prata, ok? Ele é a pérola, ele tem vários símbolos. Eu fui perdoado dos meus pecados, eu fui redimido, eu fui justificado. Paulo fala, o que é justificado? Tornado sem culpa, né? Você tinha um problema com Deus e ele ia te condenar. Jesus disse, não, eu sou o advogado, eu vou justificar ele não vai ter mais culpa. Diante de Deus, todo o meu passado, até o dia que Jesus me justificou, me tornou sem culpa, o que aconteceu? Já foi anulado. Mas, acabou, do lado. Mas e depois disso? Depois que você confessou Jesus, vivendo até o dia de hoje, você já fez algum erro? E o que você fez com ele? Nós temos que praticar atos de justiça, ou seja, atos de pessoas que não têm culpa. São os... Hein? Arrependimento. Meu Deus, eu falei que eu não devia. Ai, desculpa, fulano. Olha, eu fiz, tal. Ou seja, eu tenho que hoje viver uma vida justificada. E isso através das pérolas do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me move, eu não vou ver culpa. Não, eu falei porque tinha que falar. Eu não levo conversa. Tem crente que é assim, né? Não, pisou no meu calo, eu não dou. E Jesus disse, bate uma face, segura outra, tal, não tem assim. Então eu tenho que viver pelo mover de Deus. Isso é que é construir um trabalho perfeito. Fala. Essa parte do mover de Deus é muito importante. Das pérolas. Nós estamos, né, na nossa vida como cristãos, né? E às vezes Deus está
está fazendo mover e a gente empaca, às vezes, mesmo por causa da própria vamos dizer, da natureza humana nossa, alguma coisa. Mas também da própria instituição religiosa que a gente fica presa. Então, o mover de Deus está acontecendo e a pessoa, às vezes, não tem peito, às vezes, para abrir mão daquela rigidez. Por isso, exatamente. Pelo mover de Deus. Porque é mais fácil você seguir até um ritual, não é verdade? É ou não é? Aí eu acho que aí está vamos dizer, a coragem e a coisa da pessoa andar seguindo o Espírito, o mover de Deus, e não se acomodar. Ou seja, em cima de ouro, prata e pedras preciosas, e não em cima de madeira, feno e palha, que são as obras da carne, são os rituais, porque muito cristão acha que se ele cumprir um ritual, ele vai estar tudo bem. Você quer ver uma coisa? Vamos botar na prática. O cara tá a semana inteira, ele é salvo, cristão, tem Jesus, o sangue de Jesus curou, tal, fez e tal. Aí, hein? Não, ele foi pro Rock in Rio. Não sei, de repente Deus não quer que ele vá, mas ele... Bom, eu não vou entrar nessa, deixa pra lá. Mas olha só, aí ele cai, ele erra, ele peca, ele faz alguma coisa errada. E, na verdade, veja só, aí fulano, ele diz assim, puxa, ele não tratou a vida dele com arrependimento verdadeiro, aí faz o seguinte, ele disse, hoje vai ter ceia na igreja. Vai ter ceia na igreja? Então eu vou lá na ceia, porque se eu tomar a ceia, eu vou novamente lembrar do sacrifício de Jesus e vou me reconciliar. Aí ele vai, pintou e bordou a semana inteira. Chega na hora da ceia, o que ele faz? Vem os elementos, ele com aquela cara de pau, diz, aí ele, naquela hora, né? Porque naquela hora o camarada acha que o comer do pão e do cálice, ele acha que o quê? Vai purificar ele. Mas não é assim. E tem outros rituais, tem outras coisas. Isso, e faz aquilo. Não, eu tenho que edificar minha vida não em cima, isso é madeira, feno e palha. Eu tenho que ser edificado em cima do mover de Deus, a natureza de Deus, a vida de Deus descendo sobre a minha vida para que eu seja realmente transformado. Bom, posso apagar aqui? Vamos continuar no texto. Olha só, nós estamos lá em 12. Falta 12, 13, 14 e 15. Então, a obra de cada um, dependendo do material, será manifesta no dia no tribunal. Por quê? Porque tem um ponto e vírgula e fala exatamente sobre isso. Vamos continuar. Pois o dia com letra maiúscula demonstrará que se você edificou a sua vida em madeira, feno e palha, ou ouro, natureza de Deus, viver em uma vida de arrependimento e pelo mover de Deus. Naquele dia, a sua obra será demonstrada. Olha o que ele diz. Porque está sendo revelada pelo fogo. Ou seja, primeira coisa que vai ter no tribunal de Cristo. Fogo. Gostei. É ou não é? Todo mundo lá vai chegar a apresentar as suas obras diante de Jesus. Não sei como, vai ter fogo lá. E o que você edificou, a sua vida, ele vai pegar fogo e vai jogar dentro da sua obra. Se foi madeira, feno e palha no fogo, o que vai acontecer? Rapidinho. Jesus vai olhar para... Não precisa nem olhar para você. Você vai olhar para ele e vai dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Não sobrou nada. Ele vai olhar para você e vai dizer o quê? Fica aqui. Eu não sei, vai ser mais ou menos assim. Mas se for ouro, madeira, feno e palha, fogo ali, em cima do ouro, fogo, vai o quê? Ficar mais puro ainda. Oi? Estava esperando, entra no gosto do seu Senhor. Vai falar. Deixa Fala, doutora.
E seria pelo fogo. Isso tem a ver, peraí, eu vou fazer uma ponte. O que eu estava falando era do galardão. Nos últimos dias, ela falou sobre que Deus ia fazer julgamentos, como ele fez no passado, em cima da Arca de Noé, mandando água, dilúvio, afogou todo mundo, a humanidade morreu. Você vê como Deus é um Deus de julgamentos. Ela falou menção disso. Nos últimos dias, hoje e agora, Deus vai fazer julgamentos não mais através da água, por isso que ele botou o arco, toda vez que você olhar, diz, não, Deus não vai mais, é a aliança dele conosco. Mas Pedro fala, e olha, no fim dos tempos, eu vou mostrar em algumas aulas, que vem coisas de fogo do céu para já fazer julgamento em cima das pessoas. Você lembra 3 meses atrás? Fogo caiu na Rússia, alguém leu isso? Lembra? Tem vídeo na internet. Você vai dizer, isso é um dos sinais dos últimos dias. Caiu em cima de pessoas lá e torraram. Literalmente vai acontecer isso. E Pedro fala, dos últimos dias vai acontecer muito disso. Mas, no caso específico, embora o que você falou é realmente uma verdade, sempre Deus vai provar no fogo a obra de cada um. Se for ouro, prata, ela vai ficar mais pura, e as pedras preciosas mais pura ainda. Então ele vai o quê? Receber galardão. Porque ele diz, a obra de cada um, 12, o próprio fogo o provará, 13. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, então veja, a obra de alguém aqui, muitas pessoas dizem assim, ah não, isso é um crente que entrou na igreja, ele não era crente e tal, e no último dia ele estava lá no tribunal. Não, primeiro, é só cristão, por quê? O tribunal de Cristo é só para cristão. O tribunal para o ímpio é o trono branco, então não pode. Outra coisa, ele tem que edificar a vida dele sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. Então é uma pessoa que tem como fundamento quem? Jesus. Então essa história de inventar, não, é que o cara entrou ali no meio, eu já vi pastores falarem isso. Não, ele foi lá e ele não era. Ele não era cristão. Não, ele edificou, porque diz aqui, ó, porque se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, ou seja, é alguém cristão, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, uma punição. É a mesma palavra de quê? Apocalipse 2, quem falou? Foi ele. Foi você, né? 2, 10, 11. Se a obra se queimou, ou seja, ele fez em cima de madeira, feno e palha, sofrerá ele dano. Mas, olha a última frase. Esse mesmo que edificou a sua vida em cima de madeira, feno e palha, será salvo. Lógico, o cristão não pode perder a salvação. Mesmo que ele tenha feito bobagem, edificou de maneira errada, ele vai sofrer um dano. A palavra dano aqui é punição temporária. Está entendendo? É a mesma lá da outra. Mas ele será salvo, lógico. Ele edificou sobre o fundamento, a vida dele está em cima de Jesus. Infelizmente, nem todo mundo está edificando de maneira certa. Vai ser salvo como? Através do fogo. Uau, isso é tremendo aqui. Isso dói, mas, né? Conclusão, eu tenho que edificar a minha vida de maneira o quê? Certa. Certo? Se não for, olha, ninguém se engane. Agora eu vou dar uma palavra mais prática da aula. Posso apagar aqui, né? Eu pergunto, mas podendo ou não eu apago, né? Eu ia falar. Ia falar, tá bom, Karine. Fala. Tem também igrejas que pregam num caso que esse tribunal Tô ouvindo. É só para receber galardão. Mas não faz, só galardão, só coisa boa. Ô, meu irmãozinho, uma casinha boa no céu. Só coisa boa. Vamos passar por rua de cristal. Rua. Agora, e outra coisa também, isso aqui. Gostei. E outra coisa
Não é não. Paulo, pelos versículos, receberá o bem ou o mal. Então, quem fala que é só galardão, está falando o quê? O dia quando nós morremos, não vai só galardão. Tá, fala. Alguém mais quer falar? Isso aqui também resume naquela palavra que diz que a salvação ela é individual. É por isso. Porque a obra de cada um... É individual, lógico. Lógico. Essa salvação, no caso, de receber ou não, ou fazer o bem ou não, né? No caso. Isso. Qualificações, eu botei qualificação no português, não vou mudar porque senão não dá. Qualificação para entrar aonde? No reino. Você quer saber quais são as qualificações para você entrar no reino? Vamos lá? Número 1, preparado. Esse vai ser um professor melhor do que nós todos juntos. Qual a primeira coisa? Qual é a primeira qualificação para eu entrar no reino? É aquela de Hebreus 10. Não é de Hebreus não. Não, vamos voltar, já falamos de Hebreu, vamos voltar às palavras de Jesus, porque foi ele que veio trazer o reino de Deus, tá? Tem muitas coisas que a gente tem que fazer. Mas eu vou pegar Mateus 7, 21, ok? Mateus 7, 21. A primeira qualificação para entrar no reino, isso aqui, olha, já falei para vocês que entrar no reino não é ir para o céu, não é ganhar a salvação, porque lembra a diferença de expressões? Se eu tiver qualificação para entrar no reino, depende de alguma coisa de eu fazer e não. Diferença entre o reino dos céus e a salvação, a vida eterna. Um é dom e o outro eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa, é meu trabalho. Eu edifico a minha vida ou não. Sobre ouro, sobre a vida de Deus, é uma coisa que depende de você. Entrar no reino é entrar no reino milenar, reinando com Jesus daqui durante 1000 anos. Para isso você tem que ser qualificado. Vai depender das suas obras. Tá claro, né? Mateus 7, 21, Jesus diz assim, ó. Nem todo mundo, ou nem todos, que me dizem Senhor, Senhor. Ou seja, se a pessoa diz Senhor, Senhor, é porque ela é o quê? Ela é um cristão. Aliás, o Sermão do Monte todo foi escrito, direcionado para quem? Para cristão, acabou. Não é mais, não, esse aí é que estava lá no meio. E não era. Ele dizia Senhor, Senhor de boca. Não diga o que o texto não diz. Ele disse, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz o quê? Primeira condição, fazer o quê? A vontade do Pai. Vontade do Pai. Não basta dizer Senhor, Senhor, ouro e tá. Então, veja só, para fazer a vontade do Pai, eu tenho que ser, Jesus disse, Paulo disse, quem invocar o meu nome, quem crer de coração, não é isso? E invocar o meu nome será o quê? Será salvo, não é isso? E eu tenho, ou seja, eu tenho que receber a vida do Pai, certo? Sem a salvação, sem a vida, não tem como. E todo aquele que fizer a vontade do Pai Celestial, o que vai acontecer? Ele vai expressar a vida de Deus na vida dele, então ele vai poder entrar no reino. Agora, nem todo mundo que é salvo faz a vontade de Deus, não é verdade? Faz ou não? É ou não é? Ele pode fazer a vontade dele mesmo. Não pode ou não pode? Deus diz, não, faça isso aqui. Não. Pois é, eu acho que aí é que vem o critério, porque imagina, se nós vamos reinar com Cristo, nós vamos ficar ainda com aquelas porcariadas de dizer, não exatamente, porque no reino tem que estar todo mundo no mesmo espírito. Imagina, a pessoa tem que estar
tem que amadurecer, tem que expressar a vida de Deus. Exatamente. Lógico. Isso também não cai também, deixa eu falar aqui, o povo do Senhor entrar no reino dos céus. Mas o que faz? Nós somos filhos, muitas vezes a gente não fala da Deus. Eu acho que não cai também na vez para ser uma asneira, as pessoas dizem que menos ele que nós temos tal do livre-arbítrio. Cair nessa questão. O que tem o livre-arbítrio a ver com isso? Não entendi. Pode cair nessa asneira, as pessoas também dizer isso. Eu sou filho de Deus, mas eu posso decidir também. Deus quer seguir para mim, mas eu posso fazer isso aqui. Não, isso não tem nada a ver. Isso não pode enquadrar uma asneira que as pessoas falam do tal do livre-arbítrio, que as pessoas dizem que tem, que não sei o quê. Eu creio, eu acho que... Geralmente que as pessoas discutem o livre-arbítrio é para a salvação. Eu escolho Jesus. Não, não é. Quem me escolheu foi ele. Mas você como cristão, depois de salvo, você tem um livre-arbítrio. Eu vou seguir a Jesus. Eu vou dar ofertas para Deus. Você não vou. Você decide. Você pode fazer a sua vontade. É a vida também diferente do que as pessoas falam aí fora, né? Se eu sou salvo, quer dizer então que Deus ele tem tudo, né? Se eu sou salvo, posso fazer tudo? Pode fazer tudo? Tanto não pode, exatamente, tanto não pode que Jesus, já sabendo disso, ele disse, vou fazer uma coisa. Eu não vou dar logo o céu para todo mundo. Quem me seguir corretamente vai para o reino. Quem não for vai ser punido. Mas ninguém vai perder a salvação, porque, lógico, a salvação ela é eterna. Sabedoria. Isso é um estímulo para a gente para viver e expressar a vida de Deus muito mais do que fazer, porque você vai ver aqui, ó, tem outras coisas. Os pregadores não passam isso. Vê lá. Salvo para sempre e deixa rolar. Exatamente. E não é assim. E Deus fica... Que eu vou pintar e bordar. Desculpa a expressão. É verdade, você falou. Não falo, mas olha, Deus está restaurando nos últimos dias e a gente está aqui para falar. Hein, pastor? Fala, oi. Vou botar tipo Deus como um Deus mau. Porque como um Deus, então quer dizer que Deus... Deus não é mau nem bom, ele é justo. As pessoas, quando falam dessa questão do livre-arbítrio, que é uma coisa assim muito ampla e delicada de se falar, que Deus ser salvo só para sempre, Deus nos escolheu, que isso é que vem na Bíblia, aquela questão, então quer dizer que Deus nos escolheu, então o meu vizinho ali, Deus sabe que ele vai para o inferno e não tem salvação para ele. Então, a pessoa, então quer dizer que Deus... Vamos dar aula do livre-arbítrio. Quer que eu dê aula sobre isso agora? Hoje não, porque vai ficar aí muito... Tá, mas... eu falo. É complicado. Quando você vai, às vezes, até conversar com uma pessoa de outra igreja, e você passa uma parte, começa a conversar, você fala sobre salvação, que isso não é dom de, não é seu dom, é dom de Deus, Deus que te escolheu, que te destinou. Então, na Bíblia, isso, as pessoas... Não, isso é mentira, isso é heresia. Isso aqui não quer dizer tudo está na Bíblia. Deus escolheu você e o outro Deus não escolheu. Então... Deus é injusto, né? Aí bota Deus como Deus... Mas olha, esse argumento cai por terra em 1 minuto. Você quer que eu ponha? Não há justo nenhum sequer. A salvação, ninguém merece a salvação. Seria Deus... por que Deus salvou ele e não salvou a doutora? Deus é injusto. Não! Tanto ele como a doutora merecem a morte eterna, é culpado. Se alguém fosse justo e dissesse assim, não, eu sou justo, eu faço tudo que é bom. Por que Deus não me escolheu, escolheu o outro? Ninguém é justo. Todo ser humano já nasce destinado a quê? Diante de Deus. Somos pecadores. Não há justo nenhum sequer. Nossa justiça é trapo de imundícia. Acabou. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum. Só que Deus resolveu, dentre todas as pessoas, escolher um e não escolher o outro. Isso é pelo beneplácito da vontade dele. Um direito que ele escolheu. Agora, todo mundo está errado. Todo mundo está condenado. Se ele escolheu, o problema é dele. Dentre todo mundo que está condenado. Então, não há injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém... Pelo contrário, todo mundo... Olha, você não precisa nem confessar Jesus se você não é de Jesus. Você já nasceu em pecado e você vai...
Aquele que crê não está condenado. O que não crê já foi condenado. Ele já nasceu condenado. É simples, mas isso... eu dou essa aula depois. Oi. Disso tudo está em Romanos 9, que diz assim... Romanos 9 e 10. Isso. E a resposta está em Romanos 9 e 10. Quem vai discutir com Deus? Isso. Para honra e vaso para honra. Acabou. É simples. Ele que quis... Vaso de ira, vaso de perdição, vaso de honra. Tem mais de 3 vasos, né? Porque tem muito cristão que é vaso de desonra. O desonra não é da perdição. Então, né, tem... E o que dá ira vai sofrer um pouquinho. Quem é que tu? Pois é. Não tem problema. No tribunal de Cristo, tudo isso vai ser levantado, gente. O negócio não é comigo. Isso aí, amém. Quer dar aula? Não quer? Olha, nós vamos ver agora, de uma maneira clara, um dos textos mais conhecidos que eu vou te mostrar. Eu me despertei para uma coisa aqui. João capítulo 3. João, Evangelho. 3. Versículo de 1 a 5. Você vai ver aqui alguma coisa diferente hoje. Eu vou ficar com esse texto aqui hoje, tá? Eu disse que para qualificação para entrar no reino, eu tenho que fazer a vontade do Pai, certo? Essa é a primeira, depois tem mais. Então, para eu justificar isso, eu quero ler João 3, de 1 a 5. Olha só. Já conheço a história. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus está ouvindo, bateu. Você tem que imaginar a cena, que se você não imaginar os detalhes, você não vai entender o que ele vai falar mais adiante. Você quer ver uma coisa? Jesus está em casa, de repente, Nicodemo, mestre da lei. Por que ele veio essa hora? E ele chega lá e já vai logo falando: olha, Jesus, eu sei que tu é rabi, mestre, vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer o que tu fazes e tal. Jesus parou e interrompeu ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Olha a frase que todo mundo sabe: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Não é isso? Não é fácil esse texto? Por ser fácil, às vezes não é tão fácil. Hein? Não deu nenhuma boa noite. Eu já foi entrando. Jesus, é rapidinho. Porque você sabe, ele como chefe dos fariseus, um cara que entendia muito, ele não foi durante o dia de vergonha, porque todo mundo ia falar, lá, ele está lá, está querendo Jesus. Então ele foi de noite. Jesus, rapidinho aqui, rápido, não tenho tempo, que pode ter alguém me olhando, um diácono, um presbítero, sei lá o quê. Jesus. Entende como é? Olha, foi assim mesmo. Tá viajando? Pera, isso. Mas viaja mesmo, porque foi assim. Olha só. Jesus, ele nem falou nada, nem boa noite também. Ele falou: olha, vou te dizer uma coisa. Se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nicodemo ficou com as calças na mão e falou: perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Tu viu que ele não entendeu nada, né?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí, regressão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo. Para dizer que era afirmar uma afirmação que essa não tem, fora dessa afirmação, cala a boca, exatamente. Tipo assim, no dia de hoje, assim, eu juro. Não, na minha época eu juro pela minha mãe mortinha. Eu juro pela saúde dos meus filhos. Ó o criativo. Eu juro pela minha sogra no final do trem. Esse aqui é, ó, ele disse, eu juro pela minha sogra debaixo do trem. Tá ele, a mulher e a sogra aqui do lado. Lógico. Mas eu amo minha sogra, vamos lá. Tá. Em verdade, quem não nascer da água e do Espírito, não pode o quê? Espera aí. O que Jesus estava falando aqui? Antes de... Para você saber o que Jesus estava falando aqui, você tem que ir nos detalhes antes. Eu confesso que foi pela primeira vez que eu vi isso de uma maneira assim muito mais consistente. Porque se você ouve isso, a pessoa diz, não, você tem que crer em Jesus, nascer da água, né? Nascer do batismo nas águas. Muita gente usa esse texto para dizer que você tem que sair das águas para completar a sua... Criou uma teologia em cima de fatos que já existem. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Só que na primeira parte ele diz, quem não nascer de novo não pode o quê? Ver. Você pode ver. Mas no segundo ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Você quer ver o reino ou quer entrar no reino? Tem diferença, não tem? Pelo que ele falou. Mas então vamos começar do início. Igual Moisés. Moisés entrou no reino, na terra de Canaã, que era o símbolo do reino. Não, mas ele viu. Né? Porque ele não edificou a vida dele em cima de algumas coisas. Deus te diz, ó Moisés, vem aqui no monte. Tá vendo lá? Ó, lá é a terra de Canaã, lá é o reino. Ô, beleza. Beleza não, Moisés. Porque você... né, feriu a rocha, tu não vai entrar. Peraí, Senhor, que é isso? Uma bobagemzinha? Tudo certinho, uma bobaginha. Ei, o que é bobaginha pra gente, pra Deus, ele leva muito sério. Então, entrar no reino... Ah, não, eu vou pro reino. Como no texto que eu vou usar, não sei se vai dar hoje, né, continuando. Muitos naquele dia dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei demônio, eu nunca vos conheci. É o texto que eu vou continuar, né, porque daqui a pouco está acabando a aula, e ele está falando para cristão. Então você acha que para ir para o reino, é ser um forte na fé, isso e aquilo. Jesus disse não, pelo contrário. Então vamos lá. Então vamos um pouquinho atrás. Esse era um dos fariseus. O fariseu era uma seita judaica que cria muito. Na lei de Moisés, ele cria exatamente nas doutrinas, nos rituais do Velho Testamento. Ele sabia todo o Torá, que era importante. O problema dos fariseus com Jesus é que eles sabiam tudo isso, mas não praticavam. Entendeu? Essa que era a diferença. Uma vez até Jesus falou, muito bem, você sentou na cadeira de Moisés, mas vocês não praticam, não expressam a minha vida, vocês não querem nada comigo, vocês estão agarrados lá com Moisés e os quimbal. Mas, vamos lá, então esse era um cara, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele veio de noite para ter com Jesus. O que Nicodemos estava procurando? O que você acha que a razão principal por que ele chegou lá? Se você descobrir isso, você vai mais ou menos entender algumas coisas mais adiante. Olha só.
Quando ele entrou e falou com Jesus, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Isso já dá a entender o quê? Ele foi lá para perguntar a Jesus alguma coisa. Qual a razão? Perguntar o quê? O que ele estava querendo com Jesus? Ele tinha alguma razão velada lá, que Jesus leu no coração dele e já deu uma resposta, porque Jesus sempre fazia assim. Hein? Queria saber do rei. Já meio que crendo, né? Nas coisas que ele estava fazendo. Ele não era um mestre da lei? Ele não era? Ele conhecia a lei de Moisés. Ele tinha conhecimento, não tinha? Mas ele viu que Jesus era o quê? Ele falou, tu és um mestre. E, olha, nas entrelinhas, ele como um mestre também da lei de Moisés, ele via que o que ele sabia, os ensinamentos que ele tinha, eram insuficientes para ele ter uma vida diferente, porque ele olhava a vida dele e via que todo o aprendizado que ele tinha não era suficiente para mudar a vida dele, certo? Na cabeça dele aqui, Jesus já estava ligado direto a Deus. Ele fala assim, já veio da parte de Deus. Veio da parte de Deus. Então esse é. Ele tem alguma coisa que veio de Deus que ele pode me ensinar. Ou seja, não tenho dúvida que Nicodemos, ele estava querendo ensinamentos. Não é isso? Ele disse, esse cara é mestre, ele é rabi. E uma pessoa para ser rabi, um rabino hoje, tem que conhecer toda a lei. Um rabino tem que saber todos. Ele viu que Jesus tinha isso. E ele foi lá e eu disse, eu estou com pouco conhecimento. Ou uma segunda razão, por que o tal do Nicodemos foi lá? Porque ele viu que ele tinha ensinamentos que ele precisava, que ele queria adquirir, e ensinamentos até ao ponto de dizer, olha, porque o que tu fazes, como é que ele usa aqui? Fazer os sinais, as curas, os milagres e tal. Ele disse, puxa, com o meu ensinamento que eu tenho da lei de Moisés, eu não consigo fazer nada disso. É ou não é verdade? Não é isso? Espera aí. Aí ele diz, Senhor, tu és mestre e tal, faz esses sinais. Eu sei que ele estava querendo, no coração dele, dizendo, Jesus, me ensina aí tudo que tu sabes, para que eu possa ser mais sábio. Primeiro, para quem sabe, mudar a minha qualidade de vida. Segundo, para que eu possa também operar esses milagres. Estes são os dois pontos que as pessoas vão a Deus, a Jesus e vão à igreja. Sim ou não? Sim. É ou não é? Jesus olhou para ele e disse, zero, nada disso, não é isso que você precisa. Você já viu que a maioria das pessoas, quando chegam para Jesus pedindo uma coisa, ele vem com outra? O cara pergunta, quem errou, ele ou os pais? Para a glória de Deus, ninguém errou. Beber água. Lembra num café espiritual, a mulher samaritana chegou lá e tinha discussão, os judeus diziam que tinha que adorar a Deus no templo. E os samaritanos, que eram judeus rebeldes, eram o mesmo sangue. Samaritano era um judeu. Só que ele abandonou o templo e foi adorar no monte. Eles inventaram. Aí Jesus chega, pede água e ela fala assim, peraí, me diga uma coisa, qual é o lugar certo? É no monte ou no templo? Jesus não respondeu nem no monte nem templo. Importa que os verdadeiros adoradores adorem, ou seja, Jesus estava sempre respondendo uma coisa. Vamos voltar aqui ao Nicodemo. Tu és mestre, poxa, me ensina aí, porque a minha vida está ruim, eu quero mais ensinamentos, porque eu sou um homem que gosta de estudar. E outra coisa, nesse ensinamento me ensina como fazer sinais, curas e tal, tudo mais. Jesus olhou e falou, está procurando a coisa o quê? Errada. Porque diz aqui, né? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, não fique preocupado com ensinamentos, com sinais, com nada disso. Você precisa nascer de novo. E ainda assim não entendeu. Ou seja, para nascer de novo,
ele precisava o quê? Como é que se nasce uma pessoa? Não, pera, esquece a água só está um pouquinho mais adiante. Como é que se nasce? Como é que você nasceu? Não, mas como é? Qual é o processo? É tão simples. A minhoquinha foi até o óvulo da mamãe, enfiou o óvulo da mamãe. Enfiou o quê? E aí, É isso que eu quero saber. aí a criancinha Foi. Ou seja, o vovô, o papai, eu sei lá quem fez. Peguei, jogou a sementinha. A gente inventa. A cegonha, vem umas bobagens. Não tem? Aí a pessoa vem e nasce, não é isso? Ou seja, o homem injetou dentro da mulher o quê? Não. Lógico. Semente de quê? De quê? Vida, pomba. Vida. Não é isso? Olha só, ele jogou vida lá dentro. E ela recebeu a vida e nasceu o quê? Vida. Jesus estava dizendo, Nicodemos, presta atenção, você não precisa mais ensinamento. Você não precisa nem ensinamento para isso, aquilo. Você está precisando de vida. Você tem que, a vida que você tem só gera morte. Você só sabe de rituais. Você só sabe de lei. E tem que fazer isso. Ao orar, tem que botar a caixinha aqui na mão. Tem que fazer isso, tem que dar o... Sai! Exatamente. Ele disse, você precisa de vida, tem que nascer de novo. Que vida é essa? Né? Pera, desculpa, você levantou a mão, tem a ver, eu cortei. O que eu ia explicar, que eu ia falar, quando o irmão estava falando, que ele perguntou assim, que ele chamou... Ele quem? O Nicodemos? Nicodemos, ele falou, Rabi, tu és mestre. Mestre. Então, o que eu entendi, assim, o que veio assim na minha mente, que eu entendi que Jesus, ele queria a vida de Deus, que ele não tinha. Pera, Jesus queria a vida dele, não, Nicodemos. Ah, tá. A vida de Deus. Não, mas ele estava querendo ensinamento, porque ele disse, tu és mestre, você pode como mestre me ensinar mais ensinamento. Jesus disse, não, eu quero que você tenha vida. Foi essa a diferença, porque todo mundo diz, não, eu quero saber mais para poder... Então com segundas intenções, né? Benefício, exatamente. Os sinais, os prodígios, faziam para que o Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que diz assim, não, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber aquilo. Se você está apenas querendo estudo, conhecimento, ensinamento, e se não tiver vida por detrás disso, você não está igual ou pior que Nicodemos. Entendeu? Ninguém entendeu. Entendeu? Então diz, Não, eu quero um outro ritual, eu já sei dos outros. Eu quero manifestar sinais. A questão aqui, a pergunta é, você quer o reino? Quero. Não se ganha reino se não tiver o quê? Vida. Exatamente isso que ele diz. O seu problema não é saber mais ou menos. Não é manifestar sinais, prodígios e maravilhas, porque só... O seu problema é que você precisa de ter vida. Na verdade ele fala, primeiramente nós teremos que ter a visão do reino, para depois correr para entrar. Para entrar. E agora ele vem. Como é que eu posso entrar no reino? Jesus respondeu para ele. Como foi? Ele disse, Nicodemos, você tem que nascer... Não, de novo foi na primeira vez. Tem que nascer agora como? Da água e do Espírito. O que Jesus estava falando para ele? Volta um pouquinho atrás. Não responde. Fisicamente, o papaizinho enfiou o negócio na mamãezinha e nasceu o sêmen, né? Como vocês falaram, que é assim que se faz um filho. Jogou a sementinha. Gerou vida. Não é isso? A vida está ali. Aquela vida gerada, ela está, aquela sementinha que já tem 3, 4, 5 meses, ela está onde? Da barriga eu sei que está, na cabeça não está nem no pé. Mas ela está o quê? Ela está dentro da água, tá ou não está? Nossa, nem a doutora respondeu aqui, e ela é pediatra. Tanto que
Na hora que ela vai nascer, o que que faz? A água, estourou a água, vai embora logo. Não é assim? Nós nascemos da água também. Corre para o hospital porque vai o quê? Vai chegar aí uma vida. Quando Jesus... É isso mesmo, tá certinho? É lógico. Veja só, Jesus disse, você quer entrar no reino? A condição é para entrar no reino. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que significa água na Bíblia? Vida de Deus. Eu sou a água da vida. Quem beber da minha água, ou seja, da minha vida, nunca mais terá sede. Ou seja, Nicodemos, você precisa de quê? De a vida que o Espírito vai te dar. Não que a letra do ensinamento vai te dar. Hein? Ele era a letra, ritual, ele era. Ele disse, não, o ritual, a igreja evangélica, o povo judeu, tudo, acha que cumprir um ritual vai ter vida. Está mais morto do que... O que vai te levar para o reino é os tijolinhos, como é que está lá? De vida. Quanto mais você receber da vida de Deus, Nicodemos, e eu e você, nós vamos entrar ou não. Ah, não, mas eu creio no ritual tal, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma corrente assada, eu vou cumprir isso. Me dá mais uma técnica aí. Era isso que Nicodemo queria. Porque o fato de você receber a vida de Deus, você vai reagir como se Deus estivesse reagindo. Então, por isso... Lógico. Vamos dizer, vamos ganhar o prêmio. Porque quando a gente está vivendo a vida de Deus... Ou seja, ganhar o prêmio é o quê? A pergunta não é, como é que eu faço para entrar? Eu tenho que ter vida. Para ter vida, eu tenho que morrer primeiro, nascer de novo, espiritualmente. Ou seja, agora eu vou aplicar, para ficar mais claro. Quando você nasceu meu pai jogou um sêmen dentro da minha mãe, e ali nasceu uma vida, e eu peguei e nasci fisicamente, certo? Agora, isso é simples. O nascer de novo da água e do Espírito, o que Deus fez? Como? A semente da palavra... Veja só. Ou seja, ele jogou o Espírito dele, que é, o esperma de Deus, entende o que eu estou falando, entre aspas? Entende como é que é? Ele tem que jogar, porque o Nicodemos e as pessoas estão preocupadas com uma regra. O que você crê? O que eu faço aqui? Tem que dar dízimo? Isto é só morte. O que você tem que fazer? Deus tem que jogar, entre aspas, o esperma da vida do Espírito dentro do seu Espírito, tanto que o novo nascimento é no Espírito. E uma vez que entra ali, o que acontece? É igual gera vida. Primeira semana, não tem dedo, não tem mão, vai. Ela tem que, no primeiro mês vai se formando, até que 9 meses. Depois, nasceu a vida. Jesus mandou a vida no meu espírito, eu nasci de novo. Aceitei Jesus, minha salvação, glória a Deus, já estou feito. Não, você não está feito. Você está com um dia de vida, dá para ver alguma coisa? Um feto. A maioria dos cristãos tem apenas a salvação, são fetos espirituais. Já tem Jesus, a salvação, vou para o céu, não tem mais nada, não preciso mais nada. Calma! Eu diria que quem não se desenvolve como um feto é um aborto. Aborto. Um aborto é uma quê? Era uma criança que tinha vida, que não se desenvolveu e abortou. Morreu. Você morreu em... É isso. O Nicodemos estava em aliança, ele era um mestre e tal, mas ele não tinha... Jesus falou, você precisa, meu amigo, da vida. Para entrar, nascer do Espírito.
Você não precisa de conhecimentos, você não precisa de ritual, você não precisa de ordenança, você tem que receber a vida de Deus através do Espírito. Mais 5 minutos. Mateus 7, 22 e 23. É a mesma coisa. Ele explica agora em forma profética, em forma prática, como entrar no reino. Olha só, eu fiz menção, mas só para a gente terminar aqui. Mateus 7, 22 e 23. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte que Jesus pregou aos 12 discípulos somente, que eram as qualificações para uma pessoa entrar no reino milenar. Não é ir para o céu, reino milenar na terra. Ele dá requisitos, ok? Aqui, ele fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me. Que dia era esse naquele dia? No dia do no dia do tribunal de Cristo, tá? Vai julgar as obras. Ele deu ali o 7, já era no final, veja. Começou em Mateus 5, as bem-aventuranças, fala do adultério, fala do dízimo, sabe como dar oferta. Ou seja, a prática que tem que se fazer. No final, na consequência, é o capítulo 7. E já está lá na conclusão final, ele vem com essa. Depois de falar para os discípulos. O muitos aqui não é crentes incrédulos misturados, não! Qualificações para o reino, são para os discípulos. Muitos, sem ofender o texto, discípulos meus, salvos cristãos, naquele dia, no meu tribunal de Cristo, vão dizer assim: Senhor, Senhor. Lógico, ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus, então ele é um cristão. Aí, mais uma vez, não, ele não era, ele era, vai enganar o Jesus. Tribunal de Cristo não é para ímpio, é só para quem já é salvo. Então, lá é para quem diz Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Jesus falou, sim. Ninguém pode falar no lugar de Deus se não for dele, certo? Então, ele falou, olha, eu profetizei muito. Pô, Jesus falou, maravilha. E em teu nome não expelimos demônios? Só pode expelir um demônio quem tem Jesus, não é isso? Então, ótimo, maravilha. E em teu nome significa que está provado que era. Em teu nome, não fizemos muitos milagres? Ele disse, eu me lembro, até tinha um cego lá, você falou, em nome de Jesus, abre o olho, ele abriu. Parabéns, beleza, o cara já está crente. Opa, vou entrar no reino. Então lhes direi claramente, explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Como a hora já passou, na próxima semana nós vamos entender que expressão foi essa que Jesus falou e o que significa afastai-vos de mim os que praticais a iniquidade e eu nunca vos conheci. Ok? Então, nós vamos entender e você vai ver que o que está em jogo, a aula toda eu comecei dizendo, naquele dia um receberá o bem ou o mal. Recompensa, punição. No tribunal, as minhas obras vão ser julgadas. Você tem que pegar o apanhado todo da aula. Vai ser julgado isso, eu vou receber um galardão ou uma punição. Depois ele vem, diz que eu tenho que nascer de novo para poder ver o reino, óbvio. Só pode entrar no reino os candidatos que vêm, ou seja, só um cristão é que é candidato para entrar no reino.
Mas para nascer de novo, eu tenho que ter só a semente de Deus. Mas para entrar no reino, eu tenho que nascer da água e do Espírito. Ou seja, o Espírito tem que sempre estar me enchendo, como Paulo diz, continuai-vos sendo cheios do Espírito. Não é isso? Efésios 5,18 diz isso. Ah, não, eu já tenho o Espírito. Não, você tem que continuar sendo cheio da vida do Espírito, porque o Espírito é vida. Muito bem, aí chega no tribunal de Cristo. Estou resumindo toda a aula. Ele disse, muitos naquele dia vão dizer, olha, eu expulsei demônios, eu fiz o quê? Curei cegos, milagres, e eu profetizei. No meu tribunal, eu vou dizer explicitamente, nunca vos conheci, e apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, dada a hora, nós vamos botar um ponto e vírgula aqui, e no próximo domingo, nós vamos entrar nesse aspecto e vamos continuar a falar outras coisas. Ainda tem pelo menos 3 coisas importantes, e depois vamos continuar, porque o que está em jogo é a geena de fogo, ou o dano da segunda morte, ou o galardão do reino, entrar no reino e reinar com Cristo durante 1000 anos. Essa é a nossa posição. Como eu disse, daqui para frente tudo, vou contar outras parábolas falando exatamente a mesma coisa para que fique bem firmado e ninguém tenha dúvidas disso. Tá bom? Então, vamos terminar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê sobriedade, juízo, para a gente poder viver a vida hoje de maneira certa, não vivendo de qualquer maneira. Cuidado, tá? Nós estamos falando isso, primeiro falo para mim, falo para você, porque saiba que o tribunal, todo mundo vai enfrentar. Mas não se esqueça de uma coisa, às vezes Deus já faz julgamentos antecipados na nossa vida. Tá? E para que a gente possa se despertar, andar na prata do arrependimento, praticando atos de uma pessoa justificada, ou seja, que não tem culpa. Porque tudo isso, o que vai me levar para o reino é mais da vida de Deus. Quanto que eu tenho que crescer da vida de Deus? Já falamos sobre isso. Então, o que me leva é vida e não expulsar demônios, não o quê? Profetizar, não fazer milagres. Isso não é condição que vai te dar a entrada fácil, embora isso só tem peso se você fizer calcado na vida de Deus. Porque até pessoas que não têm a vida de Deus podem expulsar demônio. Pode ou não pode? O cara está pintando e bordando, está baixo na vida de Deus, mas Deus honra a palavra dele e acontece. Então, esses detalhes que Deus está nos mostrando para que a gente não se engane. Não, se eu expulso o demônio, Deus está comigo e eu vou receber galardão. Não. Se eu profetizo é porque Deus fala comigo e Ele fala. Então, se Ele fala comigo e tal, é porque Ele aprova a minha maneira de fazer as coisas. Ele aprova, tanto que Ele faz. Mas talvez Ele não aprova a maneira de como você... Hein? Exatamente. Que são duas coisas muito parecidas, mas são muito diferentes. É apenas um detalhe. Então, esse detalhe na próxima aula, amém? Põe a mão no seu coração, que eu vou orar agora. Dê glórias a Deus por você estar ouvindo estas verdades que são do Espírito de Deus. Isto não é doutrina de homem, de Júlio, de ninguém. É a viva palavra de Deus. O tribunal está aqui na palavra. Jesus falou coisas. E tudo que eu falei aqui é baseado no que Ele disse. Eu não disse nada de mim. Sopra Espírito Santo sobre cada aluno agora, neste momento. Cada aluno na internet. Senhor, que o Teu Espírito Santo, as pedras preciosas do Teu Espírito, comecem a se mover, ó Deus. Iluminar
A natureza de Deus começa a se manifestar. Jesus, eu abençoo a minha vida e a vida de cada um que está me ouvindo, para que nós sejamos enriquecidos do fundamento que é Jesus. Ó Deus, obrigado porque Tu és um Deus que nos alerta, um Deus que nos mostra a verdade. Obrigado pela salvação, que ela é eterna, graças a Deus. Mas o Teu reino, nós temos que cumprir, pagar um preço por esse trabalho, por essa obra. Ó Deus, convence, eu não tenho como convencer ninguém, mas o Teu Espírito Santo está se movendo agora. Receba agora um pouco mais da vida de Deus, se você crê nessa palavra. Receba agora, diga no teu coração: Jesus, eu quero mais da Tua vida agora. Eu quero a Tua vida, porque na minha alma eu ainda expresso muita morte. No meu pensamento ainda tem algumas mortes. Eu tenho desejos ruins. Eu quero mais da Tua vida agora, Senhor. Cai, Espírito Santo. Inunda, Senhor, o nosso espírito com agora a Tua presença viva. Porque isso aqui não é uma aula, Senhor. Nós estamos aqui para receber mais da Tua vida gloriosa. Mas, Senhor, eu ainda preciso a cada dia, eu preciso amanhã, eu preciso durante toda esta semana, ó Deus. Que a graça do Senhor fale a você, meu amado. Você que é aluno do Senhor, você não é meu aluno, você é aluno do Espírito Santo. O ensinamento é a palavra dele, não letra, mas um ensinamento vivo. Oh, louvado seja o Teu nome, ó Deus. Senhor, eu tenho no meu espírito que realmente esta semana que começa hoje, até sábado, nós vamos ter uma qualidade de vida nova e diferente por causa do Teu Espírito. Não é por causa de uma mensagem, mas é por causa de uma presença viva, a vida do Espírito. Ó Deus, que nós possamos ter uma comunhão profunda contigo ainda hoje à noite, antes de dormir, amanhã de manhã, quem sabe de madrugada, terça-feira, cada dia, porque, ó Deus, os dias são maus, os sinais estão se cumprindo da Tua vinda, e a Tua vinda significa que nós vamos enfrentar um tribunal e reinaremos ou não, ó Deus. Nós queremos reinar, ajuda-nos. Que a graça do Senhor continue inundando a tua vida, o teu coração. Que a graça do Senhor fortifique a tua casa, o teu trabalho, a tua saúde, o teu corpo. Porque estas coisas pesam. A Bíblia diz: eu sou o Senhor que te sara. Se tem alguém aqui que precisa dessa palavra do Senhor, eu sou o Senhor que te sara, diga: Senhor, eu preciso, porque eu tenho morte no meu corpo, em alguma área. E se Tu és o Senhor que sara, significa que Tu és o Senhor da vida. Amém. A cura nada mais é do que uma porção dobrada da vida de Deus que vai na morte do teu corpo. Se for na tua alma, se você tem no seu coração abrigado sentimentos, falta de perdão, ressentimentos, dúvidas, a vida do Senhor vai entrar ali, vai trazer como um alívio na tua alma. E a cura interior é isso, é a vida de Deus entrando nos seus pensamentos de ciúme, de inveja, de bebedice, de tantas coisas que a nossa alma nos engana. E a pior delas é a vontade própria que eu e você temos de tomar decisões conforme nós queremos, é a nossa vontade. Mas Deus disse: não, seja curado agora, porque eu quero que tu faças a minha vontade, porque é muito melhor para você. Receba cura na capacidade da tua alma de tomar decisões, porque você tem que tomar decisões.
Se você for curado agora na tua alma, a decisão que você tomar é a decisão do Senhor Jesus, é a vontade dele. Receba cura no corpo, cura na alma e principalmente no teu espírito, para que você possa discernir que a palavra de Deus ela tem que ser revelada, não é a palavra, não é a letra da Bíblia, é a revelação, não é um ritual, mas é a vida. Nicodemos, você precisa de vida e não de que eu seja o teu mestre para te ensinar isso ou aquilo. Você precisa de vida. A profecia dos últimos dias diz que ninguém ensinará o seu próximo dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, porque é pelo Espírito de Deus, Ele vai te ensinar e vai te dizer o que você tem que fazer. Nem eu, nem ninguém, nem pessoa alguma. Mas o mover do Espírito Santo está fazendo 3 coisas: curando o corpo, a alma e o espírito. Para que no dia do Senhor a gente se levante no tribunal de Cristo, é ou não é, Senhor? E Ele diga: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o que Jesus disse na parábola: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino milenar que já está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas depende de você dizer: Senhor, eu quero mais comunhão contigo, eu quero mais orar, não oração na carne, na alma, nos seus desejos, mas o Senhor vai te dizer: você quer? Então Ele vai te buscar, Ele vai te dar o que você vai orar. Esta é a oração de Deus. Você não pode orar o que você quer. Se Ele te acordar à noite dizendo: e quando você menos esperar, você vai estar orando. Eu estou pedindo isso. É o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Eu tenho que viver no mover do Espírito. Hoje você foi um pouco mais cheio do Espírito. Agora deixa o Espírito se mover, porque você vai sair daqui, você vai ligar para alguém, se o Espírito disser: liga para fulano, abençoa ele, dá isso, isso e aquilo. E olha, esse é o mover do Espírito, sem que você saiba. Ou com uma outra pessoa você diga: eu estou te ligando, eu estou te mandando um e-mail, porque Deus me pediu para dizer isso e isso, e fale. É o mover do Espírito, porque quando o Espírito move, acontece e a outra pessoa recebe. Deus vai te dizer: meu amado, dê isso, faça aquilo. Eu não sou o Espírito, eu não tenho nem criatividade para dizer o que você tem que fazer, eu não conheço você. Eu nem conheço direito o meu próprio coração. Mas o Espírito Santo, Ele sonda, Ele vai lá no fundo e conhece, Ele sabe o que eu tenho que fazer e o que você tem que fazer. Seja ricamente abençoado nesta noite, com vida, não é com ensinamentos. É com a vida de Deus. Recebe mais da vida de Deus. Clame ao Senhor 1 minuto e a gente acaba. Diga: Senhor, eu quero mais da tua vida. Transforma essa palavra em vida. Oh, eu quero vir a tua presença, a tua manifestação. Aleluia. Louvado seja. Oh, comece a sentir o fluir do Espírito no teu coração, na tua alma, no teu corpo. Você que está na internet, receba também em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, essa vai ser uma semana de decisões que o Espírito vai tomar por você. O Espírito do Pai, daqueles que clamam: Abba, Pai, Paizinho. Deus não é o teu mestre, nem um Deus que te pune, mas Ele é o teu Pai amado. Ele é o meu Paizinho amado, que tem cuidado de você e de mim. Ele quer te dar vida. Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer da alma, da água, da vida de Deus. Abandone qualquer ritual na tua vida, para que Jesus possa ser a verdadeira vida. Você vai receber discernimento, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai confirmar.
Em nome de Jesus, receba neste casal, ó Pai, em nome de Jesus aqui agora. Ore calabaraxi, tecarayamai, necayani. Oh, alecorialamaraxi. O Senhor vai derramar espírito de alegria sobre algumas pessoas. Espírito de alegria é regozijo, alegria, mais do que alegria da alma, é alegria no espírito. Na casa do teu servo, em nome de Jesus, Senhor, alegria, espírito, o mover do teu espírito sobre esses filhos amados. Oh Deus maravilhoso. Oh, decoria malachi. Louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito maravilhoso. Esse Espírito que nos surpreende com a vida do Pai. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, meu Deus. Deus vai continuar a falar ao teu espírito. E o Espírito Santo vai solidificar estas verdades na tua alma, na tua mente e no teu corpo. Aleluia. Eu vejo o fogo de Deus sobre cada cabeça aqui nessa noite. Sobre a tua cabeça. É o fogo de Deus queimando as impurezas, purificando, para que você ande em novidade de vida, em novidade de espírito. Aleluia. Obrigado, amado. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, glorioso Deus. Glorioso Deus. Aleluia. Brevemente nós estaremos com o Senhor no reino. Você ama Jesus sinceramente. Você ama Jesus de todo o seu coração. Mesmo se Ele não te desse mais nada, você ama Jesus ainda assim. Ama com coração sincero. Aleluia. Ó Pai, obrigado, porque Tu ouves o clamor de cada um. Obrigado pela vida de cada aluno, Senhor. De cada vida que o Senhor colocou. Que estes sejam os melhores alunos, Senhor, para outras vidas. Não pelo nosso conhecimento humano natural e nem bíblico, mas pela vida, Senhor, que vai exalar como bom perfume de Jesus Cristo. Aleluia. Eu profetizo a semana mais importante da tua vida e da minha vida. Para os próximos dias e anos e meses, vai ser uma semana de definição. Uma semana de purificação. Porque aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. E de maneira gloriosa. Glória a Jesus. Você ama muito a Jesus? Eu amo demais o Senhor. Como eu amo eu estou aqui porque eu amo a Jesus. Não é porque eu sou pastor ou porque eu sei. Não. Isso é detalhe que nem conta. Mas porque eu amo a Jesus, eu abençoo a tua vida.
E Jesus vai te abençoar porque Ele sabe que você ama Ele também. Glória a Jesus. Você não precisa pedir cura, saúde e libertação, porque quando você diz eu amo a Jesus, Ele já faz isso tudo. Esse é um segredo, é encurtar caminho, encurtar caminho. Porque Ele sabe que quem fala de coração é sincero, ou seja, não tem cera dentro, né? Vem de dentro para fora. Ele diz, Ele me ama de verdade. E quando isso acontece, Ele vai te surpreender em todas as áreas da sua vida. Você vai mudar de trabalho para muito melhor. Você vai ganhar amizades como nunca você teve. Você vai ter uma saúde impossível humanamente falando. Só porque você disse que ama Jesus e foi sincero no seu coração. Você não vai precisar de mestre nenhum para te ensinar nada. Você vai precisar mais da vida do Senhor. E essa vida que nos ensina. É essa que nos edifica. E o melhor de tudo, vamos edificar as nossas vidas uns com os outros. O nosso amor é sincero. Não é da boca para fora, nem por interesse. Amém? A graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre os teus filhos, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre o meu genro, minha nora, sobre a tua casa, os teus filhos. Ah, pastor, o meu filho, não importa. O seu filho está agora recebendo mais da vida de Deus. Este é o milagre da presença viva. O seu sobrinho, seja quem for da tua casa, eles vão servir ao Senhor porque o Espírito Santo se move quando há concordância de pessoas que amam a Jesus. Obrigado a Deus por tudo que recebemos nessa noite. Obrigado pela oferta, pelo dízimo, seja o que for a doação, Senhor, é abençoado porque vem de Ti. E mesmo que não venha nada, seremos abençoados profundamente. Porque Tu não és um Deus de regras, mas Tu és um Deus de vida verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Até o próximo domingo. Estaremos aqui com Rock in Rio, seja lá o que for. Sem Rock in Rio, não interessa, nós estaremos aqui. Eu quero a vida de Deus também, mais. E é só pelo Espírito Santo. Amém? Boa noite, até domingo que vem. E olha, café da manhã, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como eu falei no início. Ouça, leia. E no sábado vem uma palavra profética que o café espiritual vai ser ao vivo, como eu disse, e você vai receber aquela palavra no seu coração e depois vamos botar por escrito, amém? Essa vai ser uma semana importante para o reino de Deus e para a nossa casa, eu e você, amém? Boa noite, corta.